Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, sobre a sua vida. Que privilégio que estarmos juntos, reunidos mais uma vez. Estamos aqui a equipe que está trabalhando, que está aqui neste momento na igreja. Você que está aí na sua casa neste momento, você que está reunido aí com a sua família, aonde você estiver, você também está cultuando a Deus. Não tenha dúvida disso, que o Senhor está recebendo agora o seu louvor, recebendo também a sua adoração. Obrigado por todos os irmãos, todos os queridos amigos também que estão agora conectados neste momento de culto. E nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Nós vamos falar a respeito do mesmo tema que nós falamos no culto da manhã das 8 horas. Foi uma bênção. Nós tivemos aqui também o privilégio de estarmos reunidos presencialmente. Mas em decorrência agora deste decreto, nós precisamos fazer este culto online, fazer essa transmissão. Mas você está cultuando a Deus, eu friso isso. Agora já tivemos aqui o culto das crianças, esse momento tão especial, tantas vitaminas, tanta coisa boa que nós podemos aprender. E agora também nós vamos ter um tempo para meditar na palavra do Senhor. O tema da nossa meditação de hoje é Jesus se importa com a sua angústia. Tá? Então esse é o tema da nossa meditação, da nossa reflexão. Jesus se importa com a sua angústia. E o texto que nós vamos meditar nessa noite está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. E nos diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar? Meu Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Ele é tão especial nas nossas vidas, ele é tão especial na vida desta igreja e na vida de todos aqueles que estão diante da tua palavra. E nós oramos neste momento e pedimos que o Senhor venha confirmar em nossos corações, em nossas vidas, a tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós somos do Senhor, nós pertencemos a ti, nós cremos na tua palavra, nós cremos, ó Deus, que a tua palavra edifica, que a tua palavra corrige, que a tua palavra mostra a maneira certa de nós vivermos. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que a todos aqueles que estão diante desta palavra, a começar da minha vida, sejam profundamente tocados, que o Senhor nessa noite, Pai, traga ânimo, conforto, fortaleça, Senhor amado, a fé, a vida, a caminhada desses meus irmãos, que cada um de nós, Senhor, possamos sair daqui com as nossas convicções firmadas, com a nossa fé estabelecida, crendo, ó Pai amado, que dias melhores virão, e esse tempo, Paizinho, ele vai se fazer novo, e nós temos a certeza que vamos testemunhar de tudo aquilo que vivemos para o louvor da tua glória. Oramos, ó Ti, ó Espírito Santo, e pedimos a tua direção para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor revele, para que o Senhor nos mostre, segundo a necessidade de cada um, para que assim possamos, ó Deus, viver de uma maneira que te agrada, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, ele está muito preocupado com a sua angústia, ele se importa com ela. Hoje pela manhã nós falamos um pouco a respeito de um dos personagens do texto, que é João Batista. E pela manhã nós falamos que João Batista, ele pode não ser um dos personagens mais fascinantes que estão na Bíblia. Ele pode ser, talvez, não, na verdade, não pode ser um dos mais atraentes, mas ele é muito fascinante. Ele é um personagem que enche os olhos quando nós lemos a sua história. No capítulo de número 1, no versículo 1 até o versículo 25, vai falar de algumas coisas a respeito da trajetória de vida de João Batista. O evangelista Lucas, ele vai dizer, por exemplo, que João Batista foi filho do sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. E o nascimento de João Batista, ele foi anunciado por um anjo do Senhor. O nascimento de João Batista, ele é um milagre, desde a sua concepção. Por quê? Porque tanto Zacarias como Isabel, eles já eram avançados de idade.
Humanamente falando, eles já teriam muita dificuldade, seria praticamente impossível que deles ainda fosse gerado um filho, mas deles foi gerado João Batista. O anjo Gabriel, que foi o anjo que anunciou o nascimento de João Batista, que também anunciou o nascimento de Jesus a Maria, ele disse que João Batista, esse menino que nasceria, ele alegraria muitos, ele seria grande no Senhor, ele seria cheio do Espírito Santo, e que ele viria no poder de Elias. Ah, Senhor, se todos os nossos filhos fossem assim, e serão assim, que o nascimento deles alegre a muitos, que eles sejam grandes no Senhor, que os nossos filhos também sejam cheios do Espírito Santo, que eles venham nesse poder de Elias, que é de confrontar o erro, confrontar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 2, vai agora falar um pouco de João Batista, mas esse homem já adulto, esse homem que agora está no deserto da Judéia, e ele agora percorre ali toda a região do Rio Jordão. E essa ação de João Batista, agora pregando no Evangelho, ele rompe com aquilo que nós conhecemos como o silêncio profético. Quando João Batista ele é levantado, havia um período de 400 anos do último profeta que está no Antigo Testamento, que é Malaquias, e agora João Batista se levanta como uma voz profética. Foram 400 anos que o Senhor não levantou nenhum profeta na terra, mas agora a palavra profética vem através de sua vida. Naquele tempo que antecedeu João Batista, haviam duas correntes religiosas. A primeira delas era a interpretação da lei pelos escribas. Eles interpretavam a lei e essa interpretação deles levava o povo a obedecer a cada centímetro da lei de Moisés. Haviam também naquele tempo muitos manuscritos apocalípticos, eram documentos que apontavam para um Messias, eram muitos documentos que falavam sobre isso, mas nenhum deles, por exemplo, entrou aqui no cânon da nossa Bíblia. Então foram documentos que para a época incentivavam o povo, falavam dessa promessa de um Messias que viria, mas nenhum deles entrou no nosso cânon bíblico. E a pregação de João Batista, ela tinha uma base. João Batista, ele não pregava prosperidade. João Batista, ele não pregava autoajuda. João Batista, ele pregava arrependimento. Ele dizia assim: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. João Batista é aquele que as Escrituras vão dizer que ele é uma voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, aplanem as estradas para que ele venha. Então João Batista é este homem, é um homem que se vestia de pele de camelo, ele comia gafanhotos e mel silvestre, mas as multidões, elas migravam agora para o deserto. Essa figura que para nós ela é tão pitoresca, essa figura que nos dias de hoje talvez não atrairia multidões. A grande verdade é que João Batista ele atraiu muitas pessoas para o deserto, e muitos iam lá para ouvir a sua mensagem. E eles confirmavam o seu arrependimento pessoal através da mensagem de João Batista. Eles desciam as águas, eles eram batizados, era um sinal da purificação, do arrependimento. E João Batista, ele levava tão a sério o seu ministério, que a ponto de recusar batizar alguns fariseus, alguns saduceus, esses grupos religiosos, eles iam até lá no Rio Jordão, mas ele falava assim: olha, vocês não passam de raças de víboras. Vocês estão aqui querendo descer as águas, mas mostrem o fruto, as obras do arrependimento de vocês. Isso você encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, dos versículos 7 ao 9. E o ministério de João Batista, ele era tão aprovado por Deus, a ponto de que até aquele que nunca cometeu nenhum pecado em sua vida, ele foi até João Batista para ser batizado. Nos conta a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, que certa vez um homem foi até João Batista para ser batizado, e João Batista dizia assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias que estão nos seus pés. E ele leva um choque, ele fala assim: olha, na verdade é você quem devia estar me batizando e não eu, mas este homem, Jesus Cristo, ele vai dizer assim: deve ser assim feito para que se cumpra toda a justiça. E João Batista era um homem que entendia muito bem o seu ministério. O Evangelho de João vai mostrar que antes de ser preso, João Batista ele foi questionado por alguns dos seus discípulos, porque ele dizia assim: olha,
aquele a quem o Senhor anuncia, que o Senhor diz que é o Cordeiro de Deus, agora as multidões estão concorrendo para ele, estão indo lá, e os discípulos dele estão batizando essas pessoas. Mas João Batista olha para aqueles homens e dá uma resposta para eles, que dá a entender o quanto ele entendia o seu ministério, o seu chamado. E o Evangelho de João, no capítulo de número 3, dos versículos 28 ao 30, registram esse momento assim, as palavras de João Batista: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Importa que ele cresça e eu diminua. Então João Batista tinha essa certeza, que aquilo que deveria acontecer, estava acontecendo. Agora as multidões iam atrás de Jesus, agora estavam tirando os olhos dele, para buscar aquele que é perfeito. Então, quanto mais diminuímos, eu falei isso aqui pela manhã, quanto mais nós deixamos Jesus Cristo crescer em nossa vida, mais as pessoas vão querer Jesus. Quanto mais diminuímos, quanto mais deixamos o Senhor ocupar os espaços da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, mais elas vão querer saber, mas como que você é assim? Como que você consegue proceder assim? Como que você consegue ter essa paz neste momento tão difícil que estamos vivendo? Aí você pode dizer assim: olha, mas não sou eu, isso não está em mim, isso vem de Deus. Em mim mesmo não consigo encontrar, mas eu diminuí para que aquele que é mais importante do que eu cresça. Então agora as pessoas estão sendo direcionadas para Jesus. Então ele fala assim: olha, o meu chamado é apontar para as pessoas Jesus. As pessoas podem até olhar para mim e ver algo daquilo que Deus faz, mas elas não vão ficar em mim, elas vão para Ele, elas vão para o noivo. E nisso eu me alegro. Essa era a certeza de João Batista. Então agora que nós já vimos algumas coisas a respeito da sua vida, agora que nós recordamos algumas outras, nós podemos entender melhor o que está acontecendo aqui neste momento. Eu não poderia começar essa mensagem falando a partir do momento da sua prisão. Nós precisávamos entender um pouco da sua história, um pouco da sua vida, um pouco do seu chamado, para entendermos o porquê ele foi preso, o que aconteceu e quais foram as consequências disso. E nós podemos ver pelo menos 3 coisas nesse trecho que nós lemos aqui, do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. A primeira coisa que nós podemos observar é a prisão de João e uma dúvida angustiante. O tema dessa mensagem é: Jesus se importa com a sua angústia. E o versículo de número 2 vai dizer assim: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar. Olha o que diz o versículo 3: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Essa foi a pergunta de João Batista, essa era a angústia que estava agora no seu coração. E João Batista é um homem fascinante, porque nós podemos dizer que ele é uma pessoa inegociável, um homem, um servo de Deus, que não negociava os seus valores, e cada vez mais isso tem sido uma raridade nos nossos dias. Nós precisamos nos voltar a sermos pessoas que não negociam a sua fé. Olha só que coisa interessante, João Batista, ele se recusou a batizar alguns fariseus e alguns saduceus. Quando João Batista, ele pregava ali no deserto, na região da Judéia, ele pregava, e os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, eram aqueles que eles se enriqueciam às custas de cobrar impostos a mais do povo. Então, movidos pela pregação de João, alguns publicanos chegavam e diziam: mestre, e agora o que nós devemos fazer? E João Batista, sem negociar, logo falava: não cobrem mais do que é devido às pessoas. Lucas 3,13 vai registrar isso. Os soldados romanos, quando ouviam a mensagem de João Batista, eles vinham movidos por aquilo e perguntavam assim: o que nós devemos fazer? Veja só os soldados perguntando. E João Batista logo dizia assim: olha, não maltratem as pessoas, não façam calúnias, contentem-se com aquilo que vocês ganham, ou seja, não façam extorsão a nenhuma pessoa. Lucas 3,14 registra isso.
Mas aqui está o principal motivo pelo qual João Batista foi parar na prisão. Havia um homem chamado Herodes Antipas, e não é o mesmo Herodes que perseguiu as crianças naquele tempo, lá no começo do Evangelho. Herodes Antipas, ele tinha um irmão chamado Filipe, e ele tomou a mulher de Filipe para ser a sua mulher, uma mulher chamada Herodias. Olha só que confusão no seio desta família. Mas João Batista, ele não se conformava com isso, e nas oportunidades que ele tinha, ele dizia: olha, o que você está fazendo não é lícito, é errado, isso não é coerente, isso não é algo aprovado por Deus. E essa mulher Herodias, ela começa a se incomodar com essa fala de João Batista. Ela começa a colocar no coração dele, fala assim: olha, você precisa tirar esse homem de circulação, você precisa fazer com que ele pare de falar a nosso respeito. A nossa reputação está indo por água abaixo, esse homem está colocando o povo contra nós. Então agora João Batista, ele é preso. Herodes manda prendê-lo, amarrá-lo e jogá-lo dentro de uma prisão. Mas uma das coisas que fala muito ao nosso coração, nesse pequeno trecho, é que a mensagem de João Batista era a sua própria vida. Então isso custou primeiro a sua liberdade, isso custou a sua liberdade física. Ele agora é um homem encarcerado, mas isso não custou a sua consciência. A consciência de João Batista estava limpa, porque aquilo que ele falava da parte de Deus, ele não negociava. E que eu e você sejamos pessoas assim, que não negociam, que não barateiam a sua fé, que em troca de um momento de alegria, um momento de prazer, uma promoção, alguma vantagem, que eu e você não venhamos a negociar de maneira alguma os valores e os princípios da palavra de Deus. E foi ali naquela prisão que João Batista, ouvindo a respeito das obras de Jesus, ele faz uma pergunta muito contundente, profunda e podemos dizer até angustiante, perguntando assim: olha, você é aquele que estava para vir, ou nós devemos esperar outro? É o Senhor? Então ele envia 2 discípulos para fazerem essa pergunta. Os discípulos podiam ir até onde João não podia ir. Alguns vão dizer que João Batista estava tão desapontado com a sua prisão, que ele pergunta, que ele começa a ficar em dúvida sobre o seu chamado, sobre a sua mensagem. Mas essa não é a melhor resposta para essa pergunta. Não é isso que João Batista está. Ele não está colocando em dúvida, ele está profundamente desapontado, porque a vida dele era a sua mensagem. Ele sabia que esse risco ele corria. Nós, como crentes, também temos que entender que o mundo não vai nos abraçar. Nós corremos riscos também, cada um na sua proporção. Então João Batista aqui estava com as suas convicções abaladas. Ele é tomado por uma angústia de alma, e parece que aqui ele está tão perplexado, porque as coisas parecem que não estão acontecendo do jeito e na velocidade que ele espera. Eu quero chamar a sua atenção neste momento, aos queridos que estão aqui, a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por episódios de angústia, de conflito, mas nós temos que passar por esses momentos. Não há nada de anormal nisso. Anormal é nós ficarmos parados no momento, nesses períodos de crise, de angústia. Nós temos que passar por eles, ir em frente. Mas João Batista, esse homem tão certo, esse homem que veio de uma promessa, ele começa a olhar ao seu redor, e ele vê que não havia acontecido ainda nenhum batismo de fogo, porque ele dizia assim, que aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo, e isso não tinha acontecido ainda. Talvez na ótica de João Batista, o reino ainda não tinha chegado. Falava-se do Messias, mas o reino não havia chegado, segundo a sua ótica. Para ele o mundo permanecia o mesmo império opressor que domina sobre o mundo, que domina sobre Jerusalém, sobre Israel, continua no poder. O reino dos homens maus continua de pé. Parece que até agora o que estava acontecendo são algumas pregações a respeito do amor, algumas curas. Então João, ele não está questionando o seu chamado, ele não está questionando aqui a mensagem que ele pregava.
As expectativas de João Batista a respeito do reino de Deus eram as expectativas do Antigo Testamento, que quando esse reino viesse, ele seria estabelecido de tal maneira avassaladora, que nenhum tipo de reino humano continuaria de pé, que todos os reinos se submeteriam a ele, mas não eram o que os olhos dele estavam vendo naquele momento. E se nós olharmos hoje para a nossa vida, vamos sair um pouquinho de João Batista, vamos trazer para o nosso tempo. Nós também estamos vivendo um tempo tão difícil, nós estamos vivendo um tempo, e não a nível nacional, mas a nível mundial, e não tem sido fácil. Todos os dias nós nos deparamos com as notícias. Hoje um novo recorde de pessoas morrendo, um novo recorde de desemprego, o desespero batendo a porta da população, a economia desestabilizada. E no meio de tudo isso está a igreja de Deus. Estamos nós que precisamos dar uma resposta ao mundo. E infelizmente a resposta de muitos, infelizmente, tem sido deixar com que as suas convicções, a sua fé seja abalada. Infelizmente está havendo uma crescente de crentes que estão desanimados, crentes que estão esfriando na fé, crentes que estão perdendo as suas expectativas. Parece que essa pandemia, tudo que está acontecendo, está triunfando, está saindo vitorioso no meio de tudo isso. E quem está com a sua convicção abalada, não consegue permanecer firme nas coisas de Deus. Talvez você está se sentindo assim nesses dias, como se eu usei esse exemplo aqui na manhã e vou usar novamente agora. Talvez você se sente como se foi abandonada no meio de um oceano, e você olha para um lado, olha para o outro, e você não consegue ver saída. Para onde eu vou? Para que lado eu me dirijo? Eu nado para esse lado, eu nado para esse, eu vou em frente, eu volto, eu não sei qual é a decisão que eu devo tomar. Mas eu quero dizer também algo para você nessa noite, que você pode clamar a Deus, você pode falar: Senhor, restabeleça a minha fé, me firma, Senhor, eu não quero ficar assim, eu sei que esse tempo vai passar, e mesmo como a tia Michele acabou de falar, se nós formos te encontrar, Senhor, eu quero estar bem, eu quero estar vivendo o meu melhor tempo, nessa loucura, nesse caos, eu quero estar vivendo o meu melhor tempo no Senhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Então João Batista, ele não estava conseguindo vislumbrar as coisas acontecendo, mas Jesus, ele dá uma resposta aos discípulos de João. Ele se importa com a agonia, com a aflição de João Batista, e Jesus responde a eles. No versículo de número 4 e o versículo 5 vão dizer assim: então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus dá essa resposta aos discípulos de João, e essa resposta, ela é surpreendente, porque Jesus, ele poderia, sendo quem ele é, apenas dizer assim: sou eu mesmo, não interessa. Se ele quiser acreditar, ele acredita. Se ele não quiser, também não acredita. Mas Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele se importa com a angústia de João Batista. Jesus se importa com a minha angústia, com a sua angústia, com o nosso medo, com os nossos temores. Ele se importa. E ele vai dizer aos discípulos de João: olha, digam para ele que as promessas, que as profecias que estavam ali no profeta Isaías estão se cumprindo. Se cumpriram na vida dele quando disseram que ele é a voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, aplanem as estradas para que ele passe. Mas sobre a minha vida estão sendo cumpridas as profecias de Isaías, porque quando ele fala que os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos agora estão ouvindo, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, ele está se referindo a duas profecias que se cumpririam na vinda do Messias. Você pode conferir isso depois, Isaías capítulo 26, no versículo 19, e Isaías capítulo 61, no versículo 1, vão dizer sobre curas, mas vai dizer também sobre o anúncio do Evangelho. E o que é que Jesus estava buscando evidenciar com isso? Que o reino de Deus, que já está estabelecido na terra,
ele ainda não está abalando a estrutura dos homens, como um dia vai abalar, mas ele está abalando em especial a estrutura do mal. O mal já está perdendo, porque o reino de Deus ele não está visível em sua plenitude como um dia será, mas o reino de Deus já está agindo, já está operando, já está curando, vidas estão sendo libertas, pobres, pessoas que não tinham condições, que não tinham espaço, elas agora estão ouvindo o Evangelho, elas estão ouvindo que o reino dos céus chegou até elas. Isso é cumprimento da palavra, é cumprimento da profecia. Então Jesus olha para os dois discípulos e fala assim: olha, digam a João que as profecias elas saltaram da expectativa e elas se tornaram realidade. E as curas, os milagres, eles são uma porta para que haja a pregação do Evangelho. O milagre ele não é um fim em si mesmo, ele é uma porta que se abre para que o Evangelho seja pregado. Há muitos lugares que enfatizam muito a cura física, mas apenas o Evangelho pode trazer luz sobre a condição do ser humano, que o ser humano está longe de Deus, que o ser humano está debaixo da ira do Senhor, e que só existe um meio de reparar essa situação, é do ser humano reconhecer a obra de Deus através de Cristo Jesus, e apenas o Evangelho traz essa verdade ao mundo. Então o Evangelho ele precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam realmente libertas. E no meio dessa pandemia, desse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas elas têm esfriado na fé, muitas pessoas têm deixado de ser fiéis ao Senhor, mas eu quero dizer para você que na contrapartida disso, o reino de Deus, ele está atuante, ele está operando, porque no meio de tudo isso, nós podemos ver que há vidas que estão se voltando para Deus. No meio dessa situação tão louca, tem pessoas que estão aprendendo a confiar em Deus de uma maneira que nunca confiaram antes. Elas estão vendo a provisão de Deus, estão vendo os milagres acontecendo dia após dia, e elas dizem assim: uau, eu não esperava, nunca precisei passar por uma situação em que minha confiança foi tão assim exigida, mas eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. Então o reino de Deus está atuante, o reino de Deus está acontecendo. Nesse tempo que estamos vivendo, tem chacoalhado a estrutura de tantas pessoas que estão bem empregadas, pessoas que estavam estabilizadas em suas vidas, agora por causa dessa pandemia elas olham e elas veem que a vida, ela não era tudo isso que elas pensavam, que as coisas mudam de repente, as pessoas estão desesperadas, há muitas que não estavam olhando para Deus, mas agora elas começam a olhar para Deus, porque elas viram que o alicerce das suas vidas realmente não eram tão confiáveis assim. Por isso eu digo para você que me ouve nessa noite, nunca deixe que as suas convicções sobre a ação do reino de Deus fique abalada. O reino de Deus está agindo, parece que não está nada acontecendo, parece que Deus está quietinho na dele e vendo essa pandemia. Não, o reino está atuante, o reino está vivo, o reino de Deus está acontecendo e nós somos parte de tudo isso, porque assim quis o Senhor. E uma terceira coisa que esse texto, que esse trecho traz para nós, é a convicção na obra e na pessoa de Jesus. Nós temos que estar convictos na pessoa e na obra de Jesus. O crente ele não pode titubear nisso. O crente não pode ter dúvida disso, de quem é Jesus. No versículo 6, vai dizer assim o texto: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Algumas versões, elas vão trazer a palavra escândalo, aquele que não achar em mim motivo de escândalo. E o que é tropeço? Você já tomou um tropeção alguma vez? Eu já tomei vários. Eu uso óculos desde criança, eu já tentei correr algumas vezes sem óculos, e é um tropeção atrás do outro. E o tropeço é isso, é fazer cair. O escândalo é você desacreditar alguma coisa. Pela manhã eu citei aqui um exemplo de uma reportagem que eu vi ontem, não sei quem ouviu pela manhã isso, mas uma rede de postos de gasolina em São Paulo, eles estavam adulterando combustível, e aí
uma televisão foi lá, fez uma reportagem, mostrou essa rede de combustíveis, e rapidamente essa rede de combustíveis, ela emitiu uma nota à imprensa, dizendo que aquilo era um engano, que ela estava seguindo sim a legislação que era necessária. Por quê? Porque ela não queria que o nome da sua rede de combustível caísse em descrédito. Porque se ela cai no descrédito, ela perde os seus consumidores, perde os seus clientes, e uma vez perdendo os seus clientes, ela vai à falência. Isso é desacreditar. Aquela matéria estava desacreditando a rede de combustíveis, e ela veio para se defender. Se está certo ou não, não sei, não vou nem mencionar nome aqui, ela que vai ver isso, mas eu estou usando o exemplo. E Jesus, se você olha para a história dele, ele nunca quis ser unanimidade entre as pessoas, não é esse o propósito dele. João 1,11 vai dizer assim, que ele veio para os seus, mas esses não o receberam. O Evangelho de João também, no capítulo 10, no versículo 27, vai dizer assim, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Os judeus chamavam Jesus de impostor. Se você olha nos primeiros séculos e até nos dias de hoje, muitas teorias surgiram para dizer assim, não, Jesus na verdade ele não foi um humano verdadeiro. Algumas teorias se levantaram dizendo assim, não, Jesus ele não é divino, é impossível isso. Alguns dizem assim, não, só ter fé em Jesus para salvação é impossível. Você tem que ter fé e boas obras, você tem que ter fé e seguir essa religião. Muitas coisas elas são criadas até nos dias de hoje. Livros, autores, pessoas, teorias, para desacreditar a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Mas para quem é ovelha, para aquele que já ouviu a voz dele, não tem como negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12 vai dizer assim, que não existe um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é Jesus. Para nós, essas verdades, elas são imexíveis, inegociáveis, elas não mudam. E quem vive nessa fé, nessa dimensão, é bem-aventurado, tem uma felicidade completa, não acha nele nenhuma pedra de tropeço. Por isso que a nossa convicção em Jesus, nesses tempos difíceis, adversos, precisa estar mais firme do que nunca. Então não permita que as adversidades desse tempo arrastem você como se fosse uma enxurrada que leva tudo. Que a sua confiança em Deus, a sua fidelidade, o seu comprometimento com a obra de Deus, com a igreja local, estejam no maior nível nesse tempo. Tem gente que parece que está esperando esse tempo passar para ela recomeçar, para ela retomar a sua vida com Deus. E quem é que garante que vai passar agora? E quem é que garante que eu e você vamos sobreviver até lá? Os dias estão mostrando para nós que não está no nosso controle. Os dias estão mostrando para nós que não está na nossa mão tudo isso. É por isso que Jesus ele se importa com a nossa angústia, com o nosso desânimo, com o nosso cansaço. Nós podemos ir até Ele e dizer, Senhor, está difícil, mas eu não quero abrir mão. Senhor, está difícil, mas eu não quero desistir, eu não quero abandonar, porque eu tenho uma convicção dentro de mim, e por mais que ela esteja abalada, eu quero me fortalecer. Esse deve ser, se você se encontra hoje assim, o caminho não é desistir, o caminho é fortalecer-se. O caminho é se voltar. Se você está deixando com que as rédeas da sua fé, elas fiquem frouxas, é hora de retomar. Esse é o tempo que nós temos que viver o nosso melhor nele. Não sabemos o amanhã. E eu quero concluir essa meditação, trazendo para você 3 aplicações desta palavra, dessa reflexão dessa noite. A primeira delas, cuide para que as suas expectativas não realizadas não abalem a sua convicção em Deus. Cuida o teu coração. Provérbios 4:23 vai dizer para nós cuidarmos do nosso coração, porque dele procedem as saídas da nossa vida. Então cuida o teu coração.
Há muitas pessoas que estão frustradas, desanimadas, porque os seus sonhos, os seus projetos, eles ainda não aconteceram, porque há esse tempo agora impediu alguma situação, e aí elas começam a colocar em xeque se Deus realmente tem abençoado a vida delas, se Deus realmente está com elas e tantas outras coisas. Então cuida o teu coração, para que as suas expectativas, que ainda das coisas que não se realizaram ainda, não deturpem a tua fé. A segunda coisa que nós podemos aprender como aplicação é que o reino de Deus está mais atuante do que nunca. Deus, ele não está sentadinho num trono olhando tudo isso acontecendo e falando, deixa eles se virarem. Não, não, o reino de Deus está atuante, as coisas estão acontecendo. Esse tempo Deus está permitindo sobre a humanidade, sobre o crente, sobre o descrente, sobre todas as pessoas, mas o reino de Deus está operando. Nesse tempo, pessoas estão se voltando para Deus. Nesse tempo, pessoas estão sendo curadas, pessoas desenganadas estão voltando à vida. É bem verdade também que o Senhor tem recolhido muitos dos seus, é verdade, mas isso é o melhor. Esse é o melhor, é vivermos para Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Esse é o melhor. Nós queremos viver muitos e muitos anos nessa terra, mas nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros neste lugar, e nós não podemos desconsiderar que nós temos um tempo aqui também, mas o reino de Deus está atuante, ele está vivo, ele está acontecendo. E a terceira e última aplicação dessa reflexão: confia em Jesus. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele tem cuidado de mim e de você. Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas necessidades. Ele cuida da nossa salvação. Ele cuidou disso. Ele intercede por nós junto ao Pai. Se não fosse pela obra dele naquela cruz, não teria salvação, não teríamos nada o que fazer para voltarmos para Ele. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, Ele está cuidando das nossas necessidades. Então não deixe que a angústia, não deixe que o desespero, não deixe que as suas decepções te levem para longe dele. Ele se importa com a sua angústia, e talvez você se sinta até envergonhado, envergonhada de dizer assim: puxa, eu tenho vergonha de estar vivendo isso, sentindo isso, essa desconfiança, essa angústia, mas o Senhor te entende. O Senhor se fez um de nós, Ele entende você, Ele entende a mim. Então, se você está vivendo esse tempo de angústia, esse tempo de medo, se você olha para o futuro e fala bem assim: o que será de mim? O que será da minha família? O que eu faço agora? Eu vou dizer o que você deve fazer agora. Fortaleça-se mais em Deus. Se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, essa mensagem está chegando a muitas pessoas agora, e você precisa entender que Deus está chamando a humanidade para Ele, para se voltar os olhos para Ele, porque toda essa estrutura que nós estamos vivendo, ela é pequena demais diante do nosso Deus. Então, se você precisa tomar uma decisão de render a sua vida para Jesus, faça isso agora, não perca tempo. Levante uma de suas mãos aí onde você está, na sua casa, no trabalho, e fala: Jesus, vem morar em mim. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a essa verdade. Eu não quero mais viver essa angústia. Mas se você já é crente em Jesus Cristo, mas está vivendo debaixo desse temor, debaixo desse medo, dessa angústia, Jesus, ele traz uma palavra de esperança ao seu coração. O reino dele está atuante, ele te ama, ele quer consolar, ele quer confortar você nessa noite. Eu quero convidar você neste momento a orarmos mais uma vez por isso, para que você possa receber o consolo de Deus na sua vida, para que você possa firmar os seus pés nessa rocha, para que você possa viver o seu melhor tempo em Deus. E esse é o tempo que Deus está dando para nós. Esse é o tempo. Não adianta esperar passar tudo isso para aí nós firmarmos os nossos pés. Não, é esse tempo, é o hoje, é o agora, que eu e você precisamos viver o nosso melhor em Deus. Se você puder aí na sua casa também, levante uma de suas mãos e nós vamos orar. Meu Deus, nós queremos neste momento glorificar o Senhor, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos consola, o Senhor nos ama, o Senhor, Deus amado, se importa com as nossas angústias. E esse tempo que temos vivido aqui na terra, Senhor, tem sido um tempo difícil,
Tem sido realmente um tempo de tantas incertezas, um tempo, Senhor amado, onde os planos, onde os projetos, muitas vezes, eles não acontecem, eles estão engavetados, tivemos que desistir de tanto, Senhor. Muitas vezes as nossas convicções, elas ficam abaladas, a nossa fé, Senhor amado, chega a estremecer. Mas a grande verdade, Pai, é que nós queremos ser como aqueles montes de Sião, que confiam no Senhor de uma maneira que a fé não é abalada. Nós queremos continuar firmes, nós somos do Senhor, nós não somos deste mundo. Um dia nós vamos voltar para o Senhor, nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Então, Senhor, o que está acontecendo aqui agora não é nada comparado àquilo que será. Eu peço agora, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que está passando por um momento de angústia, seja uma luta, seja um problema em casa, seja um problema no trabalho, seja um problema financeiro, uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, eu peço agora em favor de cada um deles, juntamente com os que aqui estão orando, nós oramos, Pai, nós queremos declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada amigo, de cada amiga, de cada pessoa que está agora ouvindo essa mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu consolo, o Teu conforto, aquilo que só o Senhor pode fazer, alcance a vida de cada um. E eu oro também, Senhor, por aqueles que ouviram agora, ou ouvirão essa mensagem um dia mais para frente, para que aqueles, ó Pai, que decidiram voluntariamente, movidos por Ti, a entregarem as suas vidas ao Senhor, a reconhecerem que sem o Senhor elas não são nada, mesmo tendo tudo nessa terra. Eu peço agora, Pai, que o Senhor confirme isso em cada coração, e que assim seja para o louvor da Tua glória. Em o nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus.